Para muitos de nós, nosso lar representa um santuário, um refúgio, contra o caos e os perigos do mundo exterior. Mas você já se perguntou se sua casa está realmente protegida? Não falo de fechaduras nas portas ou sistemas de alarme. Refiro-me a uma proteção mais profunda, que atua em dimensões que não podemos ver com nossos olhos naturais, mas que influenciam poderosamente nossas vidas. A Bíblia menciona mais de 200 vezes a importância da proteção espiritual e, ao longo da história, grandes pregadores e mestres ensinaram sobre armas espirituais que Deus colocou à nossa disposição. Hoje vamos descobrir 3 dessas poderosas armas que podem transformar completamente a atmosfera do seu lar, trazendo uma proteção que vai além do físico e penetra o espiritual. Você já se sentiu alguma vez vulnerável na sua própria casa? Já experimentou tensões inexplicáveis, conflitos recorrentes ou uma sensação constante de inquietação? Talvez o que você esteja enfrentando vá além do natural. E o mais importante, você sabia que a Bíblia oferece soluções específicas para esses desafios? Convido você a ficar até o final desta mensagem, onde descobrirá não apenas essas 3 armas espirituais mencionadas nas Escrituras, mas também como implementá-las efetivamente em sua casa. O que você aprenderá hoje pode marcar a diferença entre um lar vulnerável a ataques espirituais e um que permanece como uma fortaleza de paz, amor e proteção divina. Ao longo da história, os lares precisaram de proteção não apenas contra ameaças físicas, mas também contra forças espirituais. A Bíblia não é alheia a esse conceito. Do Antigo ao Novo Testamento, encontramos inúmeros exemplos de como Deus protegia os lares do seu povo e lhes dava ferramentas específicas para se manterem seguros em meio a ambientes hostis. Para compreender verdadeiramente a importância da proteção espiritual do lar, precisamos primeiro reconhecer como a Bíblia enxerga o conceito de lar. Nas Escrituras, o lar não é apenas uma estrutura física, é um centro espiritual, um lugar onde Deus deseja manifestar sua presença. Em Deuteronômio 6, versículos 6 ao 9, lemos: "E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas." Esta passagem mostra que o lar israelita deveria ser um centro de instrução espiritual, um lugar onde a palavra de Deus não apenas era ensinada, mas impregnava cada aspecto da vida familiar. Os umbrais e as portas, mencionados especificamente, representavam os pontos de entrada e os limites do lar, sugerindo que a palavra de Deus servia como proteção para toda a casa. Ao longo da história bíblica, vemos exemplos notáveis de lares protegidos por Deus. Pensemos em Noé, cujo lar flutuante, a arca, tornou-se um refúgio de salvação enquanto o juízo divino caía sobre a terra. Ou em Raabe, cuja casa foi marcada por um cordão escarlate e preservada quando Jericó foi destruída. No livro de Êxodo, os lares israelitas marcados com o sangue do cordeiro foram protegidos quando o anjo da morte passou pelo Egito. Esses exemplos não são apenas histórias, são padrões que nos revelam como Deus estabelece sistemas de proteção para os lares que o honram. E o fascinante é que, em cada caso, a proteção exigiu uma ação específica de fé por parte dos moradores. Noé precisou construir a arca segundo as especificações divinas. Raabe teve de pendurar o cordão escarlate. Os israelitas precisaram aplicar o sangue nos umbrais e nas vergas de suas portas. Isso nos conduz a uma verdade fundamental. A proteção espiritual do lar não é automática. Requer nossa participação ativa. Requer que tomemos as armas espirituais que Deus providenciou e as utilizemos com fé e diligência.
Em nossa época moderna, a necessidade de proteção espiritual talvez seja ainda mais crucial do que nunca. Vivemos em um tempo em que os lares estão sob ataque constante. As pressões externas, a tecnologia invasiva, os meios de comunicação carregados de valores contrários aos princípios bíblicos e uma cultura cada vez mais hostil à fé cristã criam um ambiente em que a vulnerabilidade espiritual é uma realidade diária para muitas famílias. A diferença entre os lares bíblicos e os contemporâneos é evidente. Nos tempos bíblicos, o lar era o centro da vida familiar, comunitária e espiritual. Hoje, muitos lares se tornaram pouco mais que lugares para dormir e armazenar pertences, enquanto a verdadeira vida acontece em outros locais. Essa desconexão criou uma lacuna na proteção espiritual que Deus planejou para nossos lares. Além disso, na era digital, as portas e umbrais de nossos lares já não são apenas físicos. As telas de televisão, computadores, tablets e smartphones se tornaram portais pelos quais influências de todo tipo podem entrar sem restrição. Mais do que nunca, precisamos de armas espirituais eficazes para proteger esses pontos de entrada. A boa notícia é que as mesmas armas espirituais que funcionaram para os crentes ao longo da história bíblica continuam eficazes hoje. A palavra de Deus não muda, e seu poder para proteger, purificar e preservar nossos lares permanece inabalado. Só precisamos aprender a reconhecer essas armas e a aplicá-las corretamente. Mas antes de revelar a primeira dessas poderosas armas espirituais, é importante esclarecer que não estamos falando de fórmulas mágicas ou amuletos supersticiosos. As armas espirituais bíblicas não funcionam automaticamente como talismãs. Exigem fé, entendimento e aplicação consistente. São ferramentas que Deus desenhou para que trabalhemos em parceria com Ele na proteção de nossos lares. Com esse entendimento, estamos prontos para explorar a primeira arma espiritual que a Bíblia nos apresenta para a proteção de nossos lares. Uma arma tão poderosa que, quando aplicada corretamente, pode transformar completamente a atmosfera espiritual da sua casa e estabelecer uma barreira protetora contra as forças que tentam perturbar sua paz e o bem-estar de sua família. A primeira arma espiritual que a Bíblia nos apresenta para a proteção do lar é a palavra de Deus proclamada. Não se trata apenas de ter uma Bíblia ou de lê-la em silêncio. Essa arma envolve a declaração audível, a proclamação intencional das Escrituras em sua casa e sobre sua família. Em Hebreus 4, versículo 12, lemos: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esta passagem nos mostra que a palavra de Deus não é um texto estático ou simplesmente um livro de sabedoria antiga. É algo vivo, ativo e extraordinariamente poderoso. A metáfora da espada é especialmente significativa. Uma espada é uma arma ofensiva, projetada não apenas para defender, mas para avançar e conquistar. Quando proclamamos a palavra de Deus em nossos lares, não estamos simplesmente erguendo um escudo. Estamos empunhando uma espada que tem poder para cortar as trevas espirituais, expor enganos e estabelecer a verdade de Deus como autoridade suprema naquele espaço. Essa prática de proclamar a palavra tem raízes profundas na história bíblica. Em Deuteronômio 11, versículos 18 ao 21, Deus instrui seu povo: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as como sinal na vossa mão, e elas vos serão por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, quando estiverdes assentados em vossa casa, andando pelo caminho, ao deitar-vos e ao levantar-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e em vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra
que o Senhor jurou a vossos pais que lhes daria, por tantos dias quanto os céus estiverem acima da terra. Note a promessa associada a essa prática, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos. A proclamação da palavra de Deus no lar está diretamente vinculada à longevidade e à proteção. Não é simplesmente um exercício religioso. É um ato de estabelecer a autoridade divina sobre o espaço que você habita. No Novo Testamento, vemos essa prática continuada e ampliada. Em Efésios 6, versículo 17, somos instruídos a tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como parte da armadura espiritual do crente. Essa espada não foi projetada para ficar na bainha. Uma espada só é eficaz quando é empunhada, quando é usada ativamente contra o inimigo. Mas como exatamente essa arma funciona no âmbito espiritual? Para entender isso, precisamos reconhecer a natureza do mundo espiritual e como ele interage com o nosso mundo físico. As Escrituras nos ensinam que vivemos em um mundo onde forças espirituais invisíveis operam constantemente. Em Efésios 6, versículo 12, Paulo escreve: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essas forças espirituais buscam influenciar nossos lares, introduzindo conflito, medo, confusão e divisão. A palavra de Deus proclamada atua em múltiplos níveis contra essas influências. Primeiro, estabelece a verdade em um ambiente onde o inimigo busca semear mentiras. Jesus disse em João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando proclamamos as Escrituras, estamos declarando a verdade de Deus, que tem o poder de expulsar as mentiras que possam ter encontrado espaço em nossos lares. Segundo, a palavra proclamada cria uma atmosfera espiritual inóspita para a presença de forças malignas. Em Tiago 4, versículo 7, somos instruídos: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A proclamação da palavra é um ato de submissão a Deus e de resistência ao inimigo, declarando claramente quem tem a autoridade naquele espaço. Terceiro, a palavra falada libera fé. Em Romanos 10, versículo 17, lemos: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra sendo proclamada, nossa fé é fortalecida. E a fé é o contexto no qual o poder de Deus opera mais livremente em nossas vidas e em nossos lares. A implementação prática dessa arma espiritual é surpreendentemente simples, embora profundamente eficaz. Eis algumas maneiras concretas de usar a palavra proclamada para proteger seu lar. Primeiro, estabeleça momentos regulares para a leitura bíblica em voz alta em sua casa. Isso pode ocorrer durante as refeições familiares, antes de dormir ou como parte de um devocional familiar. O importante não é tanto o horário do dia, mas a consistência da prática. Segundo, identifique versículos específicos que abordem as necessidades ou desafios que sua família está enfrentando e proclame-os regularmente. Por exemplo, se há medo em seu lar, você pode proclamar 2 Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Se há conflitos, pode declarar Colossenses 3, versículo 15. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Terceiro, considere escrever versículos-chave e colocá-los estrategicamente em torno de sua casa. Isso não só serve como lembrete visual, mas também como declaração de que seu lar está sob a autoridade da palavra de Deus. Lugares tradicionais para isso incluem as portas de entrada, os quartos das crianças e áreas comuns onde a família se reúne. Quarto,
Quando sentir tensão ou discórdia em seu lar, tome a iniciativa de proclamar a palavra naquele momento específico. Não subestime o poder de declarar: esta é uma casa onde reina o amor de Cristo, ou a paz de Deus governa este lar, em meio a circunstâncias desafiadoras. Quinto, ensine seus filhos a usar essa arma também. Ajude-os a memorizar versículos que possam declarar quando enfrentarem medos, tentações ou dúvidas. Isso não apenas os protege, mas também fortalece a proteção espiritual geral do lar. É importante observar que a eficácia dessa arma não depende da eloquência de quem fala ou da quantidade de escritura proclamada. Depende da fé com que se proclama e da fidelidade de Deus à sua própria palavra. Em Isaías 55, versículo 11, Deus promete: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. No entanto, devemos ter cautela contra o mau uso ou equívocos relacionados a essa prática. Proclamar a palavra não é uma fórmula mágica ou um encantamento. Não funciona automaticamente sem fé ou sem uma vida que busque honrar a Deus. Jesus advertiu contra a hipocrisia em Mateus 15, versículo 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Além disso, não devemos usar a palavra de Deus como substituto para lidar com problemas práticos no lar. A proclamação das Escrituras deve vir acompanhada de ações que demonstrem obediência àqueles mesmos princípios. Tiago 1, versículo 22 nos lembra: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A proclamação da palavra de Deus em seu lar é um ato de fé que estabelece uma barreira espiritual, cria uma atmosfera de verdade e vida e alinha o seu espaço habitado com a vontade e os propósitos de Deus. É uma das armas mais poderosas que temos à disposição e, quando usada fielmente, tem o potencial de transformar completamente a realidade espiritual da sua casa. Mas a proteção espiritual completa requer mais que uma só arma. Assim como um soldado não vai para a batalha apenas com parte de seu equipamento, precisamos de um arsenal completo para a proteção de nossos lares. E isso nos leva à segunda arma espiritual. A segunda arma espiritual que a Bíblia nos revela para a proteção do lar é a oração intercessória persistente. Não se trata de uma oração casual ou esporádica, mas sim de uma comunicação intencional, fervorosa e contínua com Deus, a respeito do seu lar e de sua família. Em Efésios 6, versículo 18, logo após descrever a armadura espiritual, Paulo exorta: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa instrução ressalta a natureza persistente e vigilante da oração que protege. A oração intercessória pelo seu lar age de forma profundamente distinta da primeira arma. Enquanto a palavra proclamada estabelece a verdade e a autoridade no ambiente, a oração intercessória invoca ativamente a presença e o poder de Deus para intervir, proteger e abençoar. É como se a palavra proclamada definisse os limites e a oração intercessória convidasse o guardião divino a patrulhar esses limites. Essa arma tem raízes profundas na tradição bíblica. Em Jó 1, versículo 5, lemos que Jó se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, seus filhos. Pois dizia Jó: talvez tenham pecado meus filhos e blasfemado de Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Este é um belo exemplo de intercessão parental, em que Jó orava consistentemente pela proteção espiritual de seus filhos. No Novo Testamento, vemos Jesus modelando essa prática. Em Lucas 22, versículo 32, ele diz a Pedro: eu, porém,
roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E em João 17, encontramos a oração intercessória mais extensa de Jesus, em que ele ora não apenas pelos discípulos imediatos, mas também por todos os que viriam a crer por meio deles, incluindo nós. Para compreender o poder dessa arma, precisamos analisar como ela funciona no reino espiritual. A intercessão cria algo que poderíamos chamar de escudo de graça ao redor daqueles por quem oramos. Não é que nossas orações manipulem Deus ou o forcem a agir. Em vez disso, a intercessão alinha nossa vontade com a dele e libera sua atividade em situações em que, de outra forma, poderia estar limitada pelo livre-arbítrio humano. Em Ezequiel 22, versículo 30, Deus diz: Busquei entre eles alguém que erguesse um muro e se colocasse na brecha diante de mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Esse versículo revela algo profundo sobre como Deus escolheu agir. Ele busca intercessores, pessoas que se coloquem na brecha por meio da oração. Quando nos posicionamos como guardiões de oração de nossos lares, literalmente nos colocamos na brecha, convidando a proteção divina sobre nossas famílias. A oração intercessória também funciona como um sistema de alerta precoce espiritual. Muitas vezes, o Espírito Santo direcionará suas orações para áreas específicas de vulnerabilidade ou ameaça, antes que elas se tornem evidentes no âmbito natural. Em Romanos 8, versículo 26, Paulo explica: Da mesma forma também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa dimensão da oração é particularmente poderosa para a proteção do lar, pois permite que você combata ameaças espirituais em seus estágios iniciais, antes de se manifestarem como problemas tangíveis nas relações ou circunstâncias familiares. A implementação prática dessa arma espiritual requer intencionalidade e persistência. Aqui estão algumas maneiras concretas de utilizar a oração intercessória para proteger seu lar. Primeiro, estabeleça um tempo diário dedicado especificamente à intercessão pela sua casa e família. Pode ser de manhã cedo, como fazia Jó, ou em qualquer outro momento que você possa manter com regularidade. O importante é a constância e a intencionalidade. Segundo, ore especificamente por cada membro de sua família, pelo nome, cobrindo diferentes aspectos de suas vidas, seu caminhar espiritual, relacionamentos, saúde, trabalho ou estudos e proteção contra tentações específicas ou influências negativas. Terceiro, ore pelas diferentes áreas de sua casa física. Isso pode parecer incomum a princípio, mas existe precedente bíblico para tal. Assim como os israelitas marcharam em volta de Jericó, você pode marchar em oração pela sua casa, declarando a proteção e a presença de Deus em cada cômodo e espaço. Quarto, seja sensível às impressões do Espírito Santo que o levem a orar por áreas específicas. Essas cargas de oração muitas vezes indicam áreas onde o inimigo pode estar planejando um ataque ou onde exista uma vulnerabilidade especial. Quinto, envolva outras pessoas na intercessão pelo seu lar quando for apropriado. Tiago 5, versículo 16, nos lembra que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Às vezes, unir sua fé com outros crentes pode fortalecer consideravelmente o escudo espiritual em torno de sua casa. Sexto, use as Escrituras em suas orações. Um método conhecido como oração bíblica. Por exemplo, você pode orar o Salmo 91 sobre o seu lar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. É fundamental entender que a oração intercessória
não é apenas uma lista de pedidos ou desejos. É um exercício de autoridade espiritual. Em Mateus 18, versículo 18, Jesus diz: Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Quando oramos por nossos lares, estamos exercendo essa autoridade delegada, amarrando a atividade do inimigo e liberando a bênção e a proteção de Deus. No entanto, precisamos ter cautela contra certos mal-entendidos. A oração intercessória não dá a você controle sobre o livre-arbítrio de outros membros de sua família. Você não pode forçar ninguém a tomar decisões corretas por meio da oração. O que a intercessão faz é criar um ambiente de graça no qual é mais fácil para eles responderem positivamente a Deus. Também precisamos evitar a mentalidade de que a oração é uma fórmula ou transação. A oração intercessória eficaz flui de um relacionamento contínuo com Deus. Jesus ensinou em João 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. A eficácia de nossas orações está conectada à nossa permanência em Cristo. A oração intercessória, persistente pelo seu lar e família, é um ministério sagrado, um compromisso de colocar-se na brecha e de invocar ativamente a proteção e a bênção de Deus. Quando combinada com a proclamação da palavra, essas duas armas criam uma defesa formidável contra as forças espirituais que buscam perturbar a paz e o propósito de sua casa. Mas há uma terceira arma, talvez a mais poderosa de todas, que complementa e amplifica a eficácia das duas primeiras. Ela é tão fundamental que, sem ela, as outras podem perder grande parte de seu poder. Ao mesmo tempo, é tão prática que pode ser implementada imediatamente em qualquer lar, independentemente das circunstâncias ou do contexto espiritual da família. Antes de revelar essa terceira arma, é importante reconhecer a interconexão entre esses instrumentos espirituais. A palavra proclamada estabelece a autoridade de Deus e declara sua verdade em seu espaço. A oração intercessória invoca ativamente sua intervenção e proteção. E a terceira arma, a terceira e possivelmente mais poderosa arma espiritual para a proteção do lar, é a adoração sincera e constante. Não se trata apenas de cantar hinos ou reproduzir música cristã, embora essas possam ser expressões de adoração. Trata-se principalmente de uma orientação do coração, uma atmosfera de gratidão, louvor e reconhecimento de quem Deus é, que permeia toda a vida familiar. No Salmo 22, versículo 3, Davi declara que Deus habita entre os louvores de seu povo. Essa afirmação extraordinária revela algo crucial. A adoração convida à presença manifesta de Deus, e onde a presença de Deus é bem-vinda e honrada, há uma proteção natural contra as forças que se opõem ao seu caráter e aos seus propósitos. A adoração como arma espiritual tem raízes profundas na história bíblica. Um dos exemplos mais dramáticos está em 2 Crônicas 20, em que o rei Josafá enfrentava um ataque devastador de múltiplos exércitos. Em resposta, depois de orar, ele colocou os adoradores na linha de frente de seu exército. O versículo 22 nos diz: E ao começarem eles a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que vieram contra Judá, e eles foram derrotados. Esse não é um incidente isolado. Ao longo das Escrituras, vemos que a adoração precede ou acompanha momentos de libertação divina. Quando Paulo e Silas adoraram na prisão, houve um terremoto que abriu as portas e soltou suas correntes. Quando o povo de Israel adorou, ao marchar em volta de Jericó, as muralhas caíram. A adoração não é apenas uma resposta à libertação de Deus. Muitas vezes, é o catalisador para ela.
Para entender como a adoração funciona como arma espiritual, precisamos reconhecer o que realmente ocorre quando adoramos. A adoração sincera desloca nosso foco de nossos problemas, circunstâncias ou até de nós mesmos e o realinha em direção a Deus. Esse deslocamento de foco é poderoso porque, conforme Isaías 26, versículo 3 promete, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. A adoração também é uma declaração de guerra contra o orgulho, a independência e a autossuficiência, as mesmas atitudes que abriram a porta para o pecado no Jardim do Éden. Quando adoramos, reconhecemos nossa dependência de Deus e afirmamos sua soberania sobre nossas vidas e lares. Essa postura espiritual é antitética à forma como o inimigo opera. Além disso, a adoração libera alegria, e Neemias 8, versículo 10, nos lembra de que a alegria do Senhor é a nossa força. Um lar cheio de adoração é um lar cheio de alegria, e essa alegria torna-se uma fortaleza espiritual contra desânimo, depressão, ansiedade e medo. Algumas das principais armas do inimigo contra as famílias. A implementação prática da adoração como arma de proteção requer intencionalidade e criatividade. Aqui vão maneiras concretas de estabelecer seu lar como um centro de adoração. Primeiro, crie uma atmosfera de gratidão. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18 nos instrui: Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão é a porta de entrada para a adoração. Estabeleça práticas familiares que cultivem a gratidão, como compartilhar motivos de agradecimento durante as refeições ou manter um diário familiar de bênçãos. Segundo, incorpore música de adoração à rotina diária de sua casa. Pode ser algo simples, como tocar músicas que honrem a Deus durante as atividades matinais, enquanto preparam as refeições ou antes de dormir. Efésios 5, versículo 19, fala sobre falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Terceiro, desenvolva rituais de adoração em família. Isso pode incluir momentos de oração em que o foco principal não são os pedidos, mas o louvor. Momentos para ler ou recitar juntos os salmos, ou até atividades criativas que expressem adoração através de arte, escrita ou movimento. Quarto, modele uma vida de adoração no dia a dia. A adoração não é apenas o que acontece em momentos específicos, é uma orientação contínua do coração, manifestada em como você responde a desafios, como fala de Deus à sua família e como demonstra reverência e amor por Ele em decisões diárias. Quinto, faça de sua casa um lugar onde a adoração seja a resposta natural tanto às bênçãos quanto às dificuldades. Jó 22, versículo 21 diz: Reconcilia-te agora com Ele e tem paz, assim te sobrevirá o bem. Ensine sua família a voltar-se para Deus em adoração antes de buscar soluções humanas para os problemas. Sexto, reconheça e celebre a presença de Deus nos momentos mais simples. A adoração não precisa ser extravagante ou emocionalmente intensa para ser eficaz. Às vezes, um simples reconhecimento da bondade de Deus no meio das atividades cotidianas pode transformar seu lar em um santuário de adoração. A adoração como arma espiritual é especialmente eficaz contra certos tipos de ataque. Quando o desânimo, a depressão ou a ansiedade tentam invadir seu lar, a adoração cria uma atmosfera de esperança e paz. Quando a discórdia e o conflito ameaçam os relacionamentos familiares, a adoração reorienta todos em direção a um propósito comum mais elevado. Quando a confusão ou a dúvida obscurecem decisões importantes, a adoração esclarece a perspectiva ao centrar a família na sabedoria
e na soberania de Deus. No entanto, precisamos ter cuidado com alguns equívocos comuns. A adoração eficaz não depende de talento musical, de experiências emocionais intensas ou de fórmulas rituais específicas. Jesus ensinou em João 4, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. A verdadeira adoração é uma resposta sincera do coração a quem Deus é, não uma performance ou experiência fabricada. Além disso, devemos lembrar que a adoração não é um meio de manipular Deus para que Ele faça o que desejamos. Não é uma troca em que oferecemos louvor em troca de proteção ou bênçãos. Em vez disso, é o reconhecimento de que Ele é digno de honra independentemente de nossas circunstâncias e uma expressão de confiança em seu caráter e promessas. Quando a adoração autêntica se torna o ritmo natural da vida familiar, algo extraordinário acontece. Seu lar se transforma em um templo, um lugar onde a presença de Deus é bem-vinda e celebrada. E essa presença divina é a proteção máxima contra qualquer força que tente perturbar a paz e o propósito que Deus tem para a sua família. A adoração, combinada com a oração intercessória e a palavra proclamada, forma um tridente espiritual formidável para a proteção do seu lar. Essas três armas, quando implementadas fielmente, criam uma fortaleza espiritual que não apenas mantém o mal distante, mas convida ativamente a presença, o poder e os propósitos de Deus a se manifestarem no espaço onde você mora. Porém, o impacto dessas armas espirituais vai além da simples proteção. Quando um lar está saturado com a palavra de Deus, envolvido em oração intercessória e cheio de adoração autêntica, torna-se um centro de transformação. As pessoas que moram ali não permanecem as mesmas, são continuamente conformadas à imagem de Cristo à medida que essas disciplinas espirituais moldam seus pensamentos, atitudes e comportamentos. Esse tipo de lar também tem um efeito expansivo. Assim como a luz naturalmente dissipa as trevas, um lar que irradia a presença de Deus influencia positivamente a comunidade ao redor. Vizinhos, amigos e familiares que entram em contato com sua casa podem sentir que há algo diferente, algo acolhedor e reconfortante no ambiente, mesmo que não consigam identificar exatamente o que seja. Em Mateus 5, versículo 16, Jesus nos exorta: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Um lar protegido por essas armas espirituais torna-se exatamente esse tipo de luz, um testemunho vivo do poder transformador de Deus. O impacto também é geracional. Em Provérbios 13, versículo 22, lemos: O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Esse princípio não se refere apenas a heranças materiais, mas também a legados espirituais. Quando você estabelece essas disciplinas espirituais em seu lar, está criando padrões que podem ser adotados e continuados por gerações futuras, estendendo a proteção e a bênção muito além do seu tempo na Terra. Contudo, implementar e manter essas armas espirituais nem sempre é fácil. Há obstáculos comuns que devemos antecipar e estratégias para superá-los. Um dos desafios mais frequentes é a inconsistência. É fácil ser diligente em proclamar a palavra, orar intercessoriamente e adorar quando enfrentamos crises evidentes. Mas manter essas práticas durante períodos de aparente calmaria pode ser mais difícil. A chave para superar esse obstáculo é estabelecer rotinas e ritmos que integrem essas disciplinas ao dia a dia, tornando-as tão naturais quanto comer ou dormir. Outro desafio é a resistência de membros da família que talvez não compartilhem sua convicção sobre a importância dessas práticas espirituais. Nesse caso, paciência e exemplo pessoal
são fundamentais. 1 de Pedro 3, versículo 1, aconselha cônjuges crentes a ganharem seus pares sem palavra pelo procedimento. O mesmo princípio se aplica a outros membros da família. Sua consistência e o fruto evidente em sua vida podem fazer mais para convencê-los do que 1000 argumentos. A distração é outro inimigo formidável da proteção espiritual do lar. Vivemos em uma era de interrupções constantes, em que tecnologia, compromissos e as pressões da vida moderna competem por nossa atenção. Combater esse obstáculo exige decisões intencionais sobre como usar o tempo e o espaço em seu lar. Pode significar estabelecer limites para o uso de dispositivos eletrônicos, criar espaços dedicados a atividades espirituais ou simplificar agendas para dar espaço ao que realmente importa. Finalmente, não devemos subestimar a resistência espiritual direta. O inimigo não cede território facilmente, e estabelecer essas armas espirituais em seu lar é uma declaração de guerra contra suas tentativas de influência. Você pode enfrentar desânimo, conflitos intensificados ou até eventos incomuns que busquem distraí-lo ou desencorajá-lo de prosseguir. Nesses momentos, perseverar é essencial. Tiago 4, versículo 7 nos lembra: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A resistência consistente eventualmente leva à vitória. Para implementar efetivamente essas 3 armas espirituais, é útil desenvolver um plano intencional adequado às realidades específicas de seu lar e família. Eis algumas diretrizes práticas para criar esse plano. Primeiro, avalie honestamente o estado espiritual atual de sua casa. Onde você enxerga vulnerabilidades? Quais armas espirituais já está usando, mesmo que inconscientemente? Quais precisam de mais atenção ou desenvolvimento? Segundo, comece com passos pequenos e sustentáveis. É melhor implementar uma prática simples que você consiga manter com consistência do que iniciar com grandes ambições que logo serão abandonadas. Por exemplo, você pode começar com apenas 5 minutos de oração intercessória todas as manhãs, um versículo proclamado nas refeições e uma música de adoração antes de dormir. Terceiro, envolva todos os membros da família que estejam dispostos de maneiras adequadas à idade e ao nível de fé. As crianças podem participar por meio de histórias bíblicas ilustradas, orações simples e canções alegres. Os adolescentes podem assumir mais responsabilidade na leitura das Escrituras ou liderar momentos de oração ou adoração. Quarto, crie lembretes visuais que incentivem a consistência. Isso pode incluir versículos emoldurados nas paredes, um altar familiar simples, ou até bilhetes adesivos com versículos importantes em espelhos e na geladeira. Quinto, identifique momentos de transição ao longo do dia nos quais seja natural integrar essas práticas. As transições, como sair para o trabalho ou a escola, voltar para casa ou a hora de dormir, são oportunidades ideais para breves momentos de oração, proclamação ou adoração. Sexto, prepare-se para períodos de intensidade especial. Há momentos na vida familiar em que somos particularmente vulneráveis espiritualmente. Mudanças de casa, alterações de emprego, início do ano letivo, aniversários de perdas ou períodos de tensão relacional. Nessas ocasiões, intensificar o uso dessas armas espirituais pode ser decisivo. Sétimo, celebre as vitórias e os testemunhos. Quando notar evidências de proteção divina, transformação ou intervenção como resultado dessas práticas, tire um tempo para reconhecer e agradecer a Deus em família. Esses testemunhos fortalecem a fé e motivam a continuidade. Para manter a proteção espiritual a longo prazo, é crucial lembrar que essas práticas não são apenas tarefas a cumprir, mas expressões de um relacionamento vivo com Deus. À medida que seu relacionamento com Ele cresce e amadurece,
a forma de implementar essas armas espirituais também evoluirá. O que começa como disciplinas conscientes pode se transformar em reflexos espirituais, reações naturais que fluem de um coração sintonizado com Deus. Também é importante reconhecer que diferentes fases da vida familiar exigirão adaptações. Um lar com crianças pequenas implementará essas armas de modo bem diferente de um ninho vazio ou de uma pessoa solteira. A chave não é a forma específica, mas a fidelidade ao princípio subjacente de convidar e honrar a presença de Deus no seu espaço. Por fim, lembremos que a verdadeira proteção espiritual não depende em última instância de nossos esforços, e sim da fidelidade de Deus. No Salmo 127, versículo 1, somos advertidos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nosso papel não é gerar proteção com nossas próprias forças, mas cooperar com o que Deus já está fazendo, alinhando-nos com seus propósitos e confiando em seu cuidado soberano. Essas três armas espirituais, a palavra de Deus proclamada, a oração intercessória persistente e a adoração sincera e constante, são presentes divinos para a proteção e a bênção do seu lar. Não são fórmulas mágicas, mas disciplinas transformadoras que o posicionam para experimentar mais plenamente a presença e o poder de Deus no centro de sua vida diária. Eu o encorajo a começar hoje. Não espere até que uma crise revele vulnerabilidades na cobertura espiritual de seu lar. Comece com passos pequenos, porém decididos, para implementar essas armas espirituais e veja como Deus gradualmente transforma sua casa em um santuário de paz, um centro de poder espiritual e um testemunho de sua bondade e fidelidade. Lembre-se das palavras de Josué 24, versículo 15. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa declaração de intenção, respaldada por ações concretas de fé, continua sendo um dos atos mais poderosos de proteção espiritual disponíveis para qualquer lar. Que sua casa se torne um testemunho semelhante de compromisso com Deus e experimente a plenitude de sua proteção, presença e paz. Agora que exploramos as três armas espirituais fundamentais para a proteção do lar, vamos nos aprofundar em como essas ferramentas poderosas trabalham juntas para criar uma defesa completa e como podemos aplicá-las de modo mais eficaz em situações específicas que todos enfrentamos. Imagine por um momento essas três armas como partes interconectadas de um sistema de proteção divino. A palavra proclamada estabelece limites, definindo o território e declarando a quem ele pertence. A oração intercessória ativa a vigilância, convidando a intervenção divina dentro desses limites. E a adoração cria a atmosfera, transformando o espaço em um lugar onde a presença de Deus é bem-vinda e celebrada. Quando essas três armas funcionam em harmonia, formam o que poderíamos chamar de um ecossistema espiritual saudável, no qual a fé pode florescer e a proteção divina opera livremente. É como um jardim bem cuidado. A palavra é como a cerca que define e protege o espaço. A oração é como o jardineiro que vigia e nutre, e a adoração é como o clima favorável que permite tudo crescer e prosperar. Mas o que acontece quando aplicamos essas armas na vida real, com todas as suas complexidades e desafios? Como essas armas espirituais operam quando encaramos situações específicas que ameaçam a paz e a integridade de nossos lares? Vamos analisar algumas situações comuns em que essas armas são particularmente necessárias e como podemos adaptá-las para obter a máxima eficácia. Primeiro, consideremos momentos de transição significativa. Mudanças de casa, troca de emprego, início ou término de ano escolar, casamentos, nascimentos ou até mesmo a saída dos filhos de casa, são períodos em que as famílias ficam espiritualmente vulneráveis.
Nessas transições, as rotinas se rompem, as emoções ficam à flor da pele e o inimigo costuma explorar a instabilidade temporária. Nesses momentos, a proclamação da palavra deve se concentrar em versículos que afirmem a constância de Deus em meio à mudança. Hebreus 13, versículo 8, nos lembra: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deuteronômio 31, versículo 8, promete: O Senhor, pois, é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Proclamar essas verdades fixa uma âncora espiritual quando tudo ao redor parece estar em movimento. A oração intercessória durante transições deve ser mais frequente e intencional. Antes de se mudar para uma nova casa, por exemplo, vale orar sobre o novo espaço, pedindo proteção sobre cada cômodo e declarando o senhorio de Cristo naquele lugar. Durante mudanças de emprego, a intercessão pode se concentrar em pedir sabedoria, favor e proteção contra o estresse que pode repercutir no ambiente familiar. A adoração em tempos de transição serve como lembrete poderoso de que, embora as circunstâncias mudem, aquele a quem adoramos permanece inabalável. Cantar ou tocar músicas de adoração enquanto se empacotam as coisas para uma mudança, começar cada dia de trabalho novo com um momento de louvor, ou até celebrar em família a nova fase com um momento de adoração, são formas de ancorar essas mudanças na fidelidade eterna de Deus. Segundo, vejamos como essas armas funcionam em períodos de conflito relacional. Tensões familiares, desentendimentos conjugais, problemas com adolescentes ou conflitos com parentes podem criar brechas na proteção espiritual do lar, caso não sejam abordados corretamente. Nesses tempos, a proclamação da palavra deve se voltar para versículos que promovam unidade, perdão e paz. Efésios 4, versículo 32, nos exorta: Sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Colossenses 3, versículo 13, reforça: Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Proclamar essas verdades, mesmo em meio ao conflito, começa a alterar a atmosfera espiritual. A oração intercessória em conflitos relacionais deve enfatizar menos o pedido para que a outra pessoa mude e mais a intervenção de Deus para revelar verdades, curar feridas e restaurar a comunicação. Esse tipo de oração exige humildade, reconhecendo que nós mesmos podemos ser parte do problema. Tiago 5, versículo 16, instrui: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Há um poder extraordinário em orar por aqueles com quem estamos em conflito. A adoração em tempos de tensão relacional pode parecer contraintuitiva e até difícil, mas é justamente quando mais precisamos dela. Quando escolhemos adorar a Deus em meio a circunstâncias dolorosas nos relacionamentos, reconhecemos que Ele é maior que nossos problemas e continua digno de louvor, independentemente do que sentimos. Essa perspectiva elevada frequentemente fornece a clareza necessária para ver o conflito de um ponto de vista mais amplo e divino. Terceiro, examinemos como essas armas espirituais operam durante ataques diretos contra a sua fé ou valores familiares. Podem vir por influências culturais negativas, pressão de colegas que atinge seus filhos, ou até mesmo perseguição sutil por suas crenças. Nesses momentos, a proclamação da palavra deve ser especialmente corajosa e clara. Josué 1, versículo 9, nos lembra: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Romanos 12, versículo 2, nos exorta:
E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Proclamar essas verdades estabelece uma declaração contracultural em seu lar. A oração intercessória, em meio a ataques a seus valores, deve ser estratégica e específica. Ore por discernimento para reconhecer as mentiras culturais, por força para manter-se firme quando for impopular, e por graça para responder com amor, em vez de medo ou ira. Se seus filhos sofrem pressão de colegas, as orações devem incluir as amizades deles, pedindo por força interior e oportunidades para que sua fé brilhe, em vez de cederem. A adoração durante períodos de oposição cultural torna-se um ato de resistência espiritual. Quando o mundo diz que você deveria valorizar outra coisa, mas você escolhe adorar a Deus e valorizar o que Ele valoriza, está participando de uma forma poderosa de guerra espiritual. Reunir a família para adorar quando as vozes culturais tentam afastá-los desses valores é uma declaração espiritual significativa. Quarto, vejamos como essas armas funcionam durante períodos de dificuldade financeira ou material. Insegurança econômica, dívidas, perda de emprego ou problemas financeiros inesperados podem criar grande tensão em casa e abrir portas para medo, ansiedade e conflitos. Nesses momentos, a proclamação da palavra deve enfatizar versículos que afirmem a provisão e a fidelidade de Deus. Filipenses 4, versículo 19, promete: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo o que vos falta." Mateus 6, versículo 33, nos lembra: "Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Proclamar essas verdades contradiz diretamente as mentiras de escassez e insuficiência que o inimigo sussurra em tempos de aperto financeiro. A oração intercessória em dificuldades financeiras deve incluir não apenas pedidos de provisão, mas também por sabedoria na administração do que já se tem, por unidade familiar, em meio à tensão e por portas de oportunidade que se abram. É importante orar também para ter uma perspectiva eterna, lembrando que bens materiais são temporais, enquanto as riquezas espirituais são eternas. A adoração em períodos de escassez é especialmente poderosa, porque demonstra que nossa alegria e gratidão não dependem das circunstâncias externas, mas da bondade imutável de Deus. O profeta Habacuque expressou essa verdade de modo profundo em Abacuque 3, versículos 17 e 18. "Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação." Esse tipo de adoração em meio à escassez desarma completamente o inimigo, que espera que a dificuldade financeira afaste você de Deus, em vez de aproximá-lo. Quinto, consideremos como essas armas funcionam em crises de saúde ou perdas significativas. Doença, especialmente se crônica ou grave, bem como o luto pela morte de um ente querido, podem abalar as bases espirituais de um lar, caso não haja proteção adequada. Nesses períodos, a proclamação da palavra deve incluir versículos que afirmem o consolo, a cura e a esperança de Deus. Salmo 147, versículo 3, nos garante que sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Romanos 8, versículo 28, promete que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Proclamar essas verdades não nega a dor ou a dificuldade, mas as situa no contexto maior da soberania e do amor de Deus. A oração intercessória
durante crises de saúde ou luto, deve ser especialmente terna e perseverante. Em momentos em que as palavras parecem insuficientes, Romanos 8, versículo 26, nos lembra que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Permita-se orar a partir da dor, com honestidade e vulnerabilidade. A intercessão nesses períodos pode incluir pedidos de cura física, força emocional, momentos de alegria inesperada em meio ao sofrimento e uma profunda consciência da presença consoladora de Deus. A adoração em momentos de sofrimento tem uma qualidade única e poderosa. Quando decidimos adorar a Deus não apesar da dor, mas através dela, seguimos o exemplo de Jó, que depois de perder tudo declarou: "O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Esse tipo de adoração, forjada no fogo da aflição, tem um peso e uma autenticidade que a adoração em tempos mais fáceis não pode igualar. Não precisa ser elaborada. Até mesmo um simples "Eu te amo, Senhor", mesmo agora, sussurrado em meio às lágrimas, é uma expressão de adoração que toca o coração de Deus. Ao implementar essas armas espirituais em situações específicas, é importante lembrar alguns princípios gerais que aumentam sua eficácia. Primeiro, consistência vale mais que intensidade. É melhor proclamar um versículo por dia do que estudar a Bíblia inteira uma vez por mês. A oração regular, ainda que breve, proporciona mais impacto protetor do que sessões prolongadas de intercessão que acontecem raramente. A adoração como ritmo diário cria uma fortaleza espiritual mais sólida do que experiências ocasionais de louvor emocionalmente intenso. Segundo, a autenticidade supera a formalidade. Deus não se impressiona com palavras rebuscadas ou rituais elaborados. Ele busca corações sinceros. Provérbios 15, versículo 8, diz que a oração dos retos é o seu contentamento. Aborde essas disciplinas não como obrigações religiosas, mas como expressões autênticas de um relacionamento vivo com Deus. Terceiro, adaptabilidade é essencial para a longevidade. As maneiras específicas de implementar essas armas espirituais mudarão à medida que sua família evolui. O que funcionava quando seus filhos eram pequenos precisará de ajustes na adolescência. O que era apropriado para um casal jovem amadurecerá ao longo dos anos. Mantenha os princípios fixos, mas permita que as expressões se adaptem às diferentes fases da vida. Quarto, a comunidade amplia a eficácia. Embora cada arma possa ser implementada individualmente, alcançam seu pleno potencial quando toda a família participa. Eclesiastes 4, versículos 9 e 10, nos lembra: "É melhor serem dois do que um, pois se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante." Busque maneiras criativas de envolver todos os membros da família, respeitando suas personalidades, idades e níveis de maturidade espiritual. Quinto, o equilíbrio entre essas armas maximiza a proteção. Se você apenas proclamar a palavra, mas nunca orar, ou se orar constantemente, mas raramente adorar, sua defesa espiritual terá pontos frágeis. As três armas foram projetadas para funcionar juntas, cada uma reforçando e complementando as outras. À medida que você aplica fielmente essas armas espirituais em seu lar, começará a notar transformações significativas. Inicialmente podem ser sutis, talvez uma sensação maior de paz, uma facilidade em perdoar antes inexistente ou uma sensibilidade maior à presença de Deus. Com o tempo, porém, as transformações se tornam mais profundas e evidentes. Uma das mudanças mais notáveis ocorre nos relacionamentos familiares. Famílias que praticam regularmente essas disciplinas espirituais costumam experimentar maior unidade, comunicação mais saudável e uma capacidade de resolver conflitos com mais facilidade. Isso acontece porque a palavra de Deus proclamada continuamente molda valores e atitudes,
A oração intercessória amolece corações e promove empatia. E a adoração compartilhada gera um propósito mais elevado, que transcende diferenças individuais. Outra mudança significativa aparece na atmosfera espiritual do lar. Visitantes muitas vezes comentam que sentem algo diferente ao entrar em uma casa onde essas armas espirituais estão ativas. Pode se manifestar como uma sensação de paz, um acolhimento inexplicável ou simplesmente um lugar onde as pessoas se sentem à vontade para relaxar. Essa atmosfera não é acidental. É o resultado direto de ter convidado e honrado a presença de Deus com consistência naquele espaço. Famílias que utilizam essas armas espirituais também costumam perceber maior resistência às pressões culturais negativas. Crianças e adolescentes criados em lares onde a palavra de Deus é proclamada regularmente desenvolvem um filtro interno que os ajuda a discernir o verdadeiro do falso quando estão fora de casa. A oração intercessória persistente cria uma cobertura espiritual que os acompanha na escola, no trabalho e em atividades sociais. E a experiência de verdadeira adoração em casa lhes dá um ponto de referência para reconhecer falsos ídolos que o mundo oferece. Talvez a transformação mais profunda ocorra na identidade espiritual individual e familiar. Com o tempo, essas práticas mudam fundamentalmente como você se enxerga, como vê sua família e o propósito que tem no mundo. Seu lar deixa de ser meramente um lugar onde você mora e se torna um ponto estratégico para os propósitos de Deus, um farol de luz em sua comunidade e um legado espiritual que alcançará gerações ainda não nascidas. Esse impacto geracional é especialmente poderoso. Em Êxodo 20, versículo 6, Deus promete demonstrar misericórdia até 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. As decisões que você toma hoje para implementar essas armas espirituais em seu lar estão criando um legado de fé que pode se estender muito além da sua vida. Considere o legado de Abraão. Em Gênesis 18, versículo 19, Deus diz sobre ele: "Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, para praticarem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a respeito dele." A fidelidade de Abraão em instruir espiritualmente sua casa resultou em bênçãos que, no final, se estenderam a todas as nações da terra. Sua fidelidade, ainda que menos visível, tem potencial similar para impactar gerações futuras de maneiras que você não pode imaginar. Esse tipo de impacto geracional não acontece por acaso. Exige intencionalidade e um compromisso de transmitir essas práticas espirituais à próxima geração. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, instrui: "Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te." Note que essa instrução enfatiza tanto a interiorização pessoal, estarão no teu coração, quanto a transmissão ativa, inculcarás a teus filhos. Como garantir que essas armas espirituais sejam transmitidas efetivamente à próxima geração? Eis algumas estratégias práticas. Primeiro, modele a autenticidade. Crianças têm um radar apurado para a hipocrisia. Se elas veem que essas práticas são genuínas em sua vida, se percebem que você realmente valoriza a palavra de Deus, a oração e a adoração, é muito mais provável que as adotem também. Segundo, explique o porquê, não apenas o quê. À medida que crianças crescem, precisam entender não somente que práticas espirituais sua família valoriza, mas por que são importantes. Tire tempo para explicar como essas armas espirituais fizeram diferença em sua própria vida e na vida da família. Terceiro, permita personalização e expressão individual. Cada pessoa tem uma forma única de se conectar com Deus. Alguns podem se conectar melhor por meio da música,
outros por meio do estudo das Escrituras e outros ainda por meio da oração contemplativa. Estimule a exploração de diferentes expressões dessas disciplinas, mantendo firmes os princípios fundamentais. Quarto, celebre momentos de vitória espiritual. Quando presenciar evidências de que essas armas estão funcionando, orações respondidas, conflitos resolvidos, proteção sobrenatural, tome tempo para reconhecer e celebrar isso em família. Essas histórias passam a compor a trama narrativa familiar, reforçando a realidade e o poder do que você está ensinando. Quinto, seja paciente com o processo. A transmissão de valores espirituais não acontece da noite para o dia. Haverá momentos em que parecerá que seus esforços não estão produzindo fruto, especialmente em certas fases de desenvolvimento. A adolescência pode ser particularmente desafiadora. Lembre-se de que você está plantando sementes que podem levar anos para florescer plenamente. À medida que refletimos sobre o poder transformador dessas três armas espirituais, é importante lembrar que elas não são meras técnicas de autoajuda ou gerenciamento familiar. São expressões de um relacionamento vivo com um Deus pessoal, que ama sua família ainda mais do que você. Essa perspectiva relacional muda profundamente a maneira como nos aproximamos dessas práticas. Não as aplicamos principalmente para obter benefícios, embora certamente haja muitos, mas como resposta de amor a um Deus que primeiro nos amou. Não são obrigações religiosas, e sim convites para uma intimidade mais profunda com o Criador do Universo, que se deleita em habitar entre os louvores de seu povo. É desse relacionamento que flui a verdadeira proteção espiritual. O Salmo 91, talvez o mais poderoso texto sobre proteção divina, começa com estas palavras: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Note a condição. É quem habita no esconderijo do Altíssimo que experimenta a plenitude de sua proteção. Habitar implica permanência, conforto, familiaridade, as qualidades de um relacionamento estabelecido e confiante. Quando proclamamos a palavra de Deus, não estamos simplesmente recitando um texto antigo. Estamos permitindo que a voz viva do nosso Pai Celestial ressoe em nossos lares. Quando intercedemos em oração, não estamos apresentando solicitações a um governante distante, mas conversando intimamente com aquele que conhece até o número de cabelos em nossas cabeças. Quando adoramos, não estamos cumprindo um exercício religioso, mas expressando amor e gratidão àquele que entregou seu Filho por nós. Esse fundamento relacional torna essas armas espirituais sustentáveis em longo prazo. Práticas mantidas apenas por disciplina acabam murchando, mas aquelas que fluem de um relacionamento amoroso prosperam mesmo em tempos difíceis. Ao concluir, quero encorajá-lo com uma verdade poderosa. Nunca é tarde demais para começar a implementar essas armas espirituais em sua casa. Talvez você seja crente há anos, mas nunca foi intencional quanto à proteção espiritual do seu lar. Ou talvez seja novo na fé e esteja descobrindo agora essas realidades. É possível também que você tenha passado por rupturas sérias na cobertura espiritual de sua família e se pergunte se a restauração ainda é possível. Em todos esses casos, a resposta é um sonoro sim. Joel 2, versículo 25, traz a alentadora promessa: E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Não importa quantas oportunidades foram perdidas no passado, Deus é especialista em recomeços e em redimir o tempo. Comece de onde você está, com o que você tem. Se mora sozinho, aplique essas armas em seu próprio espaço e veja como Deus transforma primeiro sua vida pessoal e depois expande essa influência a outros. Se você é pai ou mãe solteira, não subestime o impacto de sua liderança espiritual,
mesmo que você seja a única pessoa inicialmente comprometida com essas práticas. Se for casado, mas seu cônjuge não compartilha da sua fé ou do seu comprometimento, comece gentilmente, sem pressão, permitindo que os frutos visíveis dessas práticas na sua vida sejam seu argumento mais convincente. Lembre-se de que essas armas espirituais não são apenas para famílias perfeitas ou com longa história na fé. São para todos os que desejam experimentar a proteção, a presença e os propósitos de Deus em seus lares. São para você, onde quer que esteja hoje. Encorajo você a não apenas ouvir essas verdades, mas agir de acordo com elas. Comece agora mesmo. Escolha um versículo para proclamar sobre seu lar. Dedique 5 minutos para a oração intercessória por cada membro da família. Coloque uma música de adoração enquanto prepara o jantar. Esses pequenos passos, se feitos com fidelidade, dia após dia, criarão gradualmente um escudo espiritual ao redor de seu lar que nenhuma força das trevas poderá penetrar. E enquanto implementa essas disciplinas, mantenha seus olhos abertos para ver como Deus agirá. Observe as pequenas mudanças na atmosfera familiar, as orações respondidas, os momentos de graça inesperada. Registre essas bênçãos como lembretes tangíveis da fidelidade de Deus. Compartilhe também o que você está aprendendo com outras pessoas. À medida que experimentar o poder transformador dessas armas espirituais em sua própria família, você se torna um recurso valioso para outras famílias que almejam a mesma proteção e bênção. Seu testemunho, sobretudo se incluir não apenas vitórias, mas também lutas honestas, pode ser o estímulo que levará outros a dar passos semelhantes de fé. Concluo com as palavras de Josué, que há muitos séculos apresentou às famílias de Israel uma escolha decisiva. Escolhei hoje a quem servireis, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa declaração corajosa ecoa através dos séculos como prova do poder de uma família dedicada a Deus. Que você possa fazer a mesma declaração hoje, respaldada pela implementação fiel dessas 3 poderosas armas espirituais. E que seu lar se torne um testemunho vivo do poder protetor, da presença transformadora e do propósito eterno de Deus. Um farol de luz em um mundo que precisa desesperadamente ver a diferença que ele faz quando uma família se coloca inteiramente sob seu cuidado e proteção. A proclamação da palavra de Deus, a oração intercessória persistente e a adoração sincera são suas armas. Seu lar é o campo de batalha. A vitória já está assegurada. Agora vá, com a autoridade que Cristo lhe concedeu, e estabeleça sua casa como um território sob o governo dele, protegida por seu poder e abençoada para sua glória. Além da proteção que essas armas espirituais fornecem, há outro aspecto que muitas vezes passa despercebido. Elas se tornam canais pelos quais Deus libera bênçãos extraordinárias sobre seu lar. Quando essas disciplinas são praticadas fielmente, você não apenas mantém o mal do lado de fora, também convida ativamente o bem. No Salmo 133, versículos 1 ao 3, lemos: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce sobre a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Este belo salmo relaciona a unidade familiar, um resultado da aplicação fiel dessas armas espirituais, com uma unção especial e uma bênção divina que Deus ordena ou direciona ativamente para aquele lar. Essas bênçãos se manifestam de maneiras tanto tangíveis quanto intangíveis. Famílias que praticam essas disciplinas regularmente relatam, com frequência, um senso maior de propósito coletivo, decisões mais sábias em assuntos financeiros e práticos,
proteção física inexplicável em momentos de perigo e oportunidades que parecem surgir de forma providencial. Mas talvez a bênção mais impactante seja o que essas práticas fazem dentro de cada membro da família. Crianças criadas em lares onde a palavra de Deus é honrada, a oração é uma realidade diária e a adoração é um estilo de vida. Desenvolvem uma fé resiliente que tende a perdurar na fase adulta. Elas adquirem uma cosmovisão bíblica que serve como bússola moral e espiritual por toda a vida, e principalmente têm a oportunidade de experimentar pessoalmente a realidade e o amor de Deus desde cedo. Para os adultos, a prática fiel dessas disciplinas leva a um crescimento espiritual acelerado. Há algo único em aplicar verdades espirituais no laboratório da vida familiar, que aprofunda e amadurece a fé de uma forma que poucas experiências podem igualar. Os desafios inevitáveis da vida em família tornam-se oportunidades para exercitar e fortalecer os músculos espirituais. Ao nos aproximarmos do final dessa extensa reflexão sobre as 3 armas espirituais para a proteção do lar, gostaria de deixar-lhe uma imagem poderosa que resume tudo o que discutimos. No Antigo Testamento, Deus instruiu os israelitas a colocarem o sangue do Cordeiro Pascal nos umbrais e vergas de suas portas, como sinal de proteção quando o anjo da morte passasse pelo Egito. Esse ato físico teve um significado espiritual profundo e resultou em proteção sobrenatural para todos que estavam dentro daqueles lares marcados. De modo semelhante, quando você proclama fielmente a palavra de Deus, persiste na oração intercessória e sustenta uma atmosfera de adoração em seu lar, está essencialmente marcando os umbrais e as vergas de sua casa com um sinal espiritual que diz: esta casa pertence ao Deus Altíssimo.